Bem-vindo de volta. Nessa aula eu quero falar um pouco mais sobre transações na Ethereum. E nós já vimos bastante sobre transações, já vimos que transações é a forma de alterar o estado da blockchain, etc, etc, etc. O que não vimos até agora é que existe mais de um tipo de transação. Atualmente há 3 tipos de transações na Ethereum e há a possibilidade de que mais tipos de transações venham a ser incluídas ao longo do tempo. Por que há mais de um tipo de transação? Porque a Ethereum evolui. Nós já vimos que a forma da cobrança de gás mudou do que era antigamente para o que é agora depois do Hard Fork de London, da EIP 1559. Então, como a forma de cobrar o gás mudou, os campos necessários para enviar uma transação também mudaram. Por isso que nós temos que indicar o tipo da transação que estamos enviando e aí quem gera a transação, quem assina a transação faz isso para que o nó, quando recebe a transação, sabe, essa aqui é uma transação do tipo legado, ou do tipo 1, ou do tipo 2, etc. Geralmente a gente não precisa se preocupar muito com isso, porque as carteiras já fazem isso para a gente, as bibliotecas fazem isso para a gente, porém é bom entender que existem 3 tipos de transações. Então vamos ver sobre essas 3 e a diferença entre elas. Bom, há o tipo 0, ou tipo nulo, ou tipo legacy, tipo legado, porque no momento, no início da Ethereum não havia um tipo de transação. Como só havia uma transação, não tinha esse conceito de tipo. A partir do momento que começaram a ter mais transações, começaram a aparecer os novos tipos. Então, existe o tipo legado, o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1, ele inclui uma lista de acesso, Access List. Eu já vou falar o que é isso, mas também quero dizer que isso é muito pouco utilizado. Pelo menos eu nunca vi ninguém utilizar uma lista de acesso, mas eu vou dizer o que é e o seu propósito. O tipo 2 implementa a EIP 1559, que é aquela melhoria da Ethereum que altera a forma da cobrança de gás. Então o tipo 2 realmente é uma mudança brusca. Já o tipo 1 não é uma mudança tão brusca assim, porque ele só implementa a lista de acesso, que é pouco utilizado. Então vamos ver uma por uma. Tipo legado, tipo legacy, tipo 0, tipo nulo, foi o primeiro tipo de transação da Ethereum. Ele tem os seguintes campos. O nonce, já vimos que a transação tem um nonce, que indica um número que não pode ser repetido. Então a primeira transação de uma conta é o nonce 0, a segunda é nonce 1, etc. Nós temos to, estou saindo um pouquinho da ordem aqui, mas temos to, para quem vai a transação, o valor, o data, os dados a serem executados, se for no caso de um contrato inteligente, e aí temos o gas price e o gas limit. Lembrando que antigamente o gas price era um valor arbitrário, não tinha essa diferença entre base fee e priority fee. E mais o VRS, que é a assinatura da transação. E aí note que a gente não tem o campo from, porque o campo from, ou seja, a conta que envia a transação, pode ser calculada a partir da assinatura. Então, quando nós enviamos uma transação, no fim das contas, todos os campos lá, não existe um campo que diga explicitamente o endereço que está enviando essa transação. Mas, novamente, ela pode ser recuperada pela assinatura. E aí, depois vem a transação do tipo 1, que ela implementa o Access List. O que é isso? O que é essa lista de acesso? É uma forma de tentar baratear o acesso a storage. Por quê? Uma das coisas mais caras nos códigos da máquina virtual Ethereum, em termos de gás, é acessar e alterar a storage. Então, Access List foi uma ideia do tipo, quando a gente vai enviar a transação, a gente já diz quais são as contas que a gente vai acessar e o que na storage a gente vai acessar. E aí a gente paga uma taxa de gás por isso, porém, quando formos acessar efetivamente na execução da transação, o gás para fazer isso é menor. Então, é uma forma de tentar facilitar a manipulação de dados na storage, mas ela é um pouco complicada. Novamente, eu vejo muito pouca gente usar, eu nunca vi ninguém usar isso e eu particularmente não usei. Mas existe esse campo Access List nas transações. E o tipo 2? Bom, o tipo 2, além de implementar Access List, ele implementa essa divisão do gás numa taxa base e uma taxa de prioridade. Então, aquele campo lá, esse campo gas price não existe mais na transação tipo 2 e ele é substituído pelo max priority fee per gas e max fee per gas. E aí, por que 2 e por que max? Nós já vimos que a taxa base é definida pelo protocolo. Então, quando a gente envia
uma transação, a gente a princípio só precisaria enviar o quanto a gente está querendo pagar de prioridade. Então, eu quero pagar 1 GB de prioridade. E aí, se a taxa base for 15, eu vou pagar 16. Porém, isso é muito ruim. Não poderia ser somente isso, porque aí nós não saberíamos o máximo que nós podemos pagar por uma transação. É a mesma coisa, pensa o seguinte, pensa que você vai comprar alguma coisa na internet e você vai dar uma gorjeta para o entregador de R$ 1, certo? Só que, a princípio, se você não souber o preço do produto, como é que sabe quanto é que você vai pagar por ele? Certo? Quem define é a loja, mas você não sabe quanto a loja está definindo. Então, uma forma de resolver isso é pensar o seguinte, se a loja cobrar mais que R$ 30, eu não pago. Então, quando chega o entregador diz, é R$ 20. E você paga. Se o entregador diz, não, é R$ 50, aí você, não, então eu não quero. Então devolve que eu não quero. Você tem que saber estipular o máximo que você está disposto a pagar. Então, para isso, existem esses dois campos que a gente envia, que é o máximo priority fee per gas, que é o máximo de taxa de prioridade que você está disposto a pagar, e a taxa máxima por gás que você está disposto a pagar. Então, você pode botar aí, eu pago no máximo 20 GWh total, somando a base e a prioridade. Se naquele momento a taxa base tiver 15, por exemplo, e você for pagar 1 no máximo de prioridade, então dá 16, você vai pagar. Se naquele momento a taxa base tiver 30 GWh, e você falou que paga no máximo 20 GWh por gás, então a sua transação não vai ser executada porque você não está pagando o mínimo necessário. Então, por isso que existem esses dois campos, a gente sempre tem que informar o máximo priority fee per gas. Então, novamente, só para fechar isso na mente de vocês. O máximo priority fee per gas é o máximo de taxa de prioridade por gás que você está disposto a pagar, e o max fee per gas é o máximo de taxa total por gás que você está disposto a pagar. Na próxima aula nós vamos ver um exemplo disso, então talvez fique mais claro.